E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos boas notícias e já no primeiro tema, que, pela imagem, creio que vocês já podem até adivinhar. Não é que o Twitter vai voltar, mas podemos até agradecer a correspondente da Globo, lá em Washington. Ela fez uma pergunta para a porta-voz do Biden, que eu acho que deu uma resposta que a turma pró-censura no Brasil não gostaria de ouvir. Parece que os Estados Unidos enxergam que é importante que o brasileiro tenha acesso às redes sociais, porque é uma forma de liberdade de expressão. E sobre isso, os parlamentares do Partido Democrata na Câmara, que atualmente até tem maioria, eles protocolaram um projeto de lei que pode caçar o visto e impedir a entrada de algumas pessoas nos Estados Unidos. A gente até vai começar falando sobre isso e depois tem mais algumas coisinhas, porque se a direita anda de um lado, obviamente vai ter reação do outro. E tem a reação internacional contra o Brasil, economistas, intelectuais do mundo todo que se uniram a cartinha para denunciar o que Elon Musk está fazendo no Brasil. Aí depois eu quero falar da Ursula von der Leyen, depois eu quero falar sobre Lula e a cúpula paralela que ele vai ter agora, que ele está organizando, né, ao lado, assim, paralelo à Assembleia Geral da ONU, para discutir sobre extremismo, combate às redes sociais, desinformação. Aí depois quero falar umas coisinhas do Maduro, que vai ter conexão, coisas que aconteceram, mas que eu acho que é relevante, e a gente entra esquerda versus direita, algumas coisas que aconteceram ontem, alguns fatos relevantes. Sabe aquele vídeo lá do Gustavo Gaia cobrando o PSD? Teve um fato já muito curioso que aconteceu. Quero comentar com vocês. Sério, eu gosto de notas na imprensa sobre... acho que pode falar o futuro da direita e como a imprensa noticia. E nem tem muito a ver com Bolsonaro, mas algumas movimentações, alguns nomes que estão surgindo. Um cara aí agora quer ser senador, que você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus. Do outro lado, a imprensa tá tentando destruir um legado e dessa vez não é nem de Bolsonaro. Tem muita coisa pra gente comentar no segundo tópico e até trazer um... não vou falar mais não. Depois tem mais duas coisas que eu acho que não vai dar pra comentar hoje, que é o Brasil do Lula e a carreta furacão do Lula. E depois dessa longuíssima introdução, vejam só, Globo, 00:01, né? Ou seja, já é hoje. Primeiro, quem deu essa nota em primeiro lugar no Brasil foi o Igor Gadelha e o Gustavo Zucchi. Só que eles deram nota, não, projeto aqui que pode, né, fazer isso. A manchete da Globo, eu achei que foi mais apimentada. Suspensão do Twitter. Deputados dos Estados Unidos anunciam um projeto para barrar o ministro no país. A Globo está dizendo que o projeto foi feito assim para servir como um terno, sob medida para o ministro. Iniciativa de parlamentares trumpistas que mantém articulação com bolsonaristas faz parte da ofensiva para pressionar a Suprema Corte brasileira. Aí está ali dizendo que 2 parlamentares do Partido Republicano dos Estados Unidos protocolaram nesta terça, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que, aprovado, pode barrar o ministro de entrar no país ou até mesmo de deportá-lo caso a legislação entre em vigor e o magistrado esteja em solo americano. O texto de autoria da deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, e do veterano Darrell Issa, da Califórnia, ambos apoiadores do Trump, torna inadmissíveis e sujeitos à deportação agentes estrangeiros que venham a infringir o direito de liberdade de expressão por meio de censura a cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. A articulação do projeto, segundo por equipe do blog, contou com a colaboração ativa de bolsonaristas radicados nos Estados Unidos, que vem costurando junto a parlamentares trumpistas uma ofensiva contra o Supremo, pelo que apontam como violação ao direito da liberdade de expressão. Previsto de forma restrita pela primeira emenda da Constituição americana, a proposição protocola nessa terça seria o primeiro passo da estratégia. O partido de Trump comanda a Câmara dos Representantes, como é chamada a Câmara dos Deputados lá, né? Enquanto o Senado conta com a maioria democrata apertada e o controle dessas duas casas está em disputa. Temos eleições esse ano. Já pensou se Trump faz barba, cabelo e bigode? Vence? Com maioria na Câmara e no Senado? Rapaz! Isso significa... vamos botar um cenário. Trump se elege, tem Câmara, Senado. Passa essa lei. O Brasil vai estar livre? Não. Vai estar livre só por causa disso. Mas não dá para negar que isso é uma medida que chama atenção.
Só depois que foi definido qual partido terá a maioria em cada casa, se saberá quais projetos têm mais probabilidade de ser aprovados. Ainda assim, bolsonaristas radicados nos Estados Unidos esperam que um projeto de lei seja o começo de uma ofensiva contra o Supremo para pressionar a Corte a rever suas decisões sobre o Twitter e os inquéritos que estão sob o comando do ministro. Eles afirmam nos bastidores que outras medidas estão sendo articuladas com parlamentares republicanos. E essa medida, no primeiro momento, numa análise não tão aprofundada, não sou um jurista com anos de experiência, mas eu achei ela interessante por uma razão. Às vezes, quando se discute algum tipo de punição, ou coisa, etc., o pessoal coloca na mesma coisa, não, a democracia, E quando você coloca assim, democracia, é uma coisa muito subjetiva. Porque você fala assim, não, a gente vai punir quem for contra a democracia. Quem que define o que é democracia? Para a esquerda, eles são democratas. E acho que a esquerda discorda disso. Quando você esquece esse aspecto, você é democrata ou não, e você traz uma coisa um pouco mais objetiva, que é liberdade de expressão e censura, falou, cara, você censurou cidadãos americanos, pessoas que estão nos Estados Unidos, você censurou essas pessoas. Então, você não pode mais adentrar o nosso país. É a primeira emenda, é a base da sociedade norte-americana e você causou problema para um cidadão americano. Então, você está colocando algo assim muito específico que eu acho que dificilmente a esquerda poderá usar para prejudicar alguém. Porque, vamos pegar o exemplo de Bolsonaro. O que Bolsonaro fez para censurar os seus opositores? Nada. Ao contrário, Bolsonaro na época apresentou a MP da Liberdade para dificultar que injustiças fossem feitas e removessem pessoas, postar em rede social, por exemplo, sem uma demanda judicial. Na época o Pacheco devolveu o MP, né? Grande Pacheco. Continuando, Mônica Bergamo noticiou isso daqui, e eu fico assim, né? Meio de bizu. Elon Musk se reúne com a advogada brasileira nos Estados Unidos. É bem curioso, né? Pô, com a brasileira, e não é qualquer advogada, eu nem sabia que é essa menina. O nome tá ali, ó, Vanessa Souza, especialista em leis de tecnologia e jurisdição no ciberespaço. A profissional que atua na Inglaterra e fez mestrado na Queen Mary University of London assessora empresas sobre o tema. Questionada, a assessoria de Vanessa Souza afirma que ela não vai se manifestar. E eu acho que essa questão que envolve Elon Musk, não sei se vai ficar só nisso, né? Pegou lá os 18 milhões, meio que tá tudo resolvido. Eu acho que pode ter algo a mais. Elon Musk, ele tem contratos com o governo, né? Ele tá muito próximo aí do chamado complexo militar. Botou muito satélite em órbita. Vamos ver se vai ter algum tipo de confusão. E agradeçam a Raquelzinha, correspondente da Globo, por essa manchete, porque a fala da porta-voz já vai ver, foi por causa do questionamento dela. Casa Branca condena Brasil por proibir Twitter e luta pela liberdade de expressão com Elon Musk. Foi no início da noite de ontem, né? 7h30 da noite. Tenho para mim que vocês verão matérias sendo publicadas na imprensa nacional comentando um pouco sobre isso. Não é possível que a Globo não vá falar. E tá ali. A Casa Branca emitiu uma rara repreensão ao Brasil por proibir os moradores do país de acessar o Twitter em uma disputa pela liberdade de expressão com Elon Musk. Aspas. Quando se trata de mídia social, fomos muito claros ao dizer que achamos que as pessoas devem ter acesso a elas. É uma forma de liberdade de expressão. Disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em resposta a uma pergunta de briefing de imprensa da repórter Raquel, com nome difícil, da TV Globo do Brasil. E aí tem um ponto que a direita às vezes esquece, que é o seguinte. A direita se move. Ela está sempre se movendo, mas o lado de lá também está se movendo sempre, né? Eles não ficam de braço cruzado assim, venha me derrubar, vai eu cair. Não, né? Eles estão o tempo todo se movendo também para fazer articulação que vise o interesse deles. E olha aí, ó. Intelectuais de diversos países lançam carta aberta contra Musk e conclamam apoio ao Brasil. Mais de 50 acadêmicos e intelectuais de países como Argentina, França, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha, Suíça e Itália, todo mundo de esquerda, né?
se reuniram em torno de uma carta aberta que critica pressões do Elon Musk contra o Brasil e conclama todos aqueles que defendem valores democráticos a apoiarem o país. E por mais que a gente esteja vendo essa discussão, Elon Musk, Twitter, eu acho que essa carta está muito mais ligada, mas muito mais. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu falava, eu aposto dinheiro, que essa carta não é só pelo Elon Musk. Essa carta está sendo feita sob medida para ajudar o Lula na reunião que ele está organizando aí dos democratas contra os extremistas. Os signatários se dizem profundamente preocupados com a soberania digital brasileira e com o fato de grandes empresas de tecnologia operarem como governantes diante da ausência de acordos regulatórios internacionais. Lula organiza a reunião, já fala dela, leva os líderes democráticos. Vocês vão ver que estão falando de uma ameaça global, né? Que a rede social, desinformação para uma global. Eles estão falando, olha, a solução... O Brasil é o palco do grande problema, tá? Os autores ainda apontam que o caso brasileiro se tornou o principal frente no conflito travado entre grandes corporações de tecnologia e aqueles que buscam construir um espaço digital democrático. Então, o Brasil é o case, é o caso específico, é o palco desse tabuleiro. Vamos usar o Brasil para a gente conseguir tentar, quem sabe, avançar com a regulamentação internacional, mais controle. Vai dar esse controle para quem? Para a ONU? Né? Vamos abrir mão da soberania nacional mais uma vez e dar para a ONU aí poder de polícia de novo. Mais poder de polícia. E tá ali o nome de várias pessoas que assinaram, dentre eles, por exemplo, o coordenador-geral da Internacional Progressista, né? É basicamente a Internacional Socialista. Quem poderia imaginar? Meu Deus, mas que coincidência. Antes de falar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Verdivaldo compartilhou a von der Leyen, Fórum Econômico Mundial, lá do Klaus Boca de Mosquito. Aqui o mesmo post, só que traduzido. Ursula von der Leyen declara que as maiores ameaças são a informação errada e a desinformação. Entra em cena a Lei de Serviços Digitais, que é a DSA, para permitir a censura em nome da narrativa intuitiva do regime. Ela está tentando acabar com a liberdade de expressão. E o Verdivaldo diz, caso você ache exagero, dizer que a prioridade máxima das elites ocidentais é controlar o fluxo de discurso e informação na internet, ouça a presidente da União Europeia, supremamente autoritária e alemã, Ursula von der Leyen, dizer isso de forma explícita e detalhada. Eu não vou dar play porque o vídeo está em inglês, né? Mas vocês conseguem achar aí, talvez legendado em algum lugar. Aí veja. Essa crítica aqui. Eu falo nela agora, eu falo do Lula primeiro. Não vou falar dela, lembra? Porque quando falar do Lula, a gente vai pular para falar do Maduro. Mas enfim, né? Nessa do vai ou não vai. Vamos aqui, vamos lá. Falamos aí de algumas iniciativas que agradam a direita, depois uma reação do establishment. Do mesmo jeito que o establishment solta cartinha pró-censura, você ainda tem algumas pessoas no Brasil que escrevem textos pró-liberdade. O Estadão normalmente não defende a liberdade, mas o Estadão, vez ou outra, cede espaço para algumas pessoas que escrevem lá. O Carlos Alberto de Franco escreve no Estadão quinzenalmente. Se eu não estou enganado, é quinzenalmente. E é um cara de direita, entendeu o que falar? Então, obviamente, os textos do Carlos Alberto de Franco sempre vão pender para a direita e direita mesmo. Risco de um país de um único juiz. Ele faz uma crítica longa. Não vou falar assim que tem vários pontos novos que já foram colocados, mas eu acho que é importante a gente dar destaque a essas matérias que saem, né, na grande imprensa brasileira, que é aquele cara que chega aqui, né, tá nos assistindo, até vocês mesmos, você pode entrar na discussão, aí você diz, isso aí você tirou de onde isso? Esses papos aí de maluco de bolsonarista. Você fala, não, cara, tá aqui, saiu no Estadão. Saiu no Estadão, né? Você bate uns print, bate uma foto, você me tira, você mostra só a imagem, pra ficar mais fácil de ver. Vai que o cara não gosta de mim, não gosta de alguém de bigode. A destruição da ordem jurídica, que no Brasil hoje é visível a olho nu, está sendo causada pelo excessivo protagonismo de um ministro. Ele é diferente demais, né?
Reitero mais uma vez meu respeito à Corte Suprema. Ela é essencial para a preservação da Constituição e das leis. Críticas ao ativismo judicial, à politização e aos excessos monocráticos de alguns ministros são construtivas. O ministro, autor de uma obra importante sobre direito constitucional, vive uma surpreendente esquizofrenia intelectual. A separação entre o que ele escreveu e o que ele tem praticado na sua atuação concreta tá em direções opostas. Como salientou o jornalista William Vac, em recente comentário certeiro, aspas, dá a impressão de que o país inteiro tem apenas um juiz com sua própria interpretação das normas jurídicas. As manifestações dia 7 de setembro em São Paulo e outras cidades brasileiras mostraram uma forte satisfação da sociedade com os excessos do judiciário e o reiterado sequestro da liberdade de expressão. Parcela considerável dos que participaram dos eventos não é de radicais ou de extremistas, são cidadãos de bem que têm saudade de um Brasil aberto, livre, sem repressões infundadas e à margem da lei. Eu não lembro quando tinha esse Brasil, né? Deve ser muitos anos atrás. Tomara que um dia esse Brasil volte. Querem respeito à Constituição, à liberdade de expressão e às normas legais. Eles não aceitam que um único homem se arvore em juiz inapelável de um país inteiro. O Supremo, dominado por um corporativismo doentio, está aparentemente surdo aos clamores da cidadania. Ao se tornar cada vez mais uma instância política no contexto da confusão institucional brasileira, o Supremo vai percorrendo um perigoso itinerário de segurança jurídica, perda de credibilidade, corrosão da própria autoridade e, consequentemente, comprometimento da legitimidade do próprio Supremo. A situação é muito grave. A possibilidade de algum tipo de ruptura não é uma hipótese alarmista, é um cenário que está diante dos nossos olhos. O problema não é de agora, vem de longe. Como já escrevi nesse espaço, reiterei outras vezes, podemos identificar o momento do pontapé inicial que deu origem à crise que corrói a credibilidade suprema. E aí, eu não sei se eu vou concordar, e também não sei se vocês vão concordar. Depois o Carlos Alberto de Franca, ele até coloca um marco que acho que muitas pessoas apontam. Mas ele fala assim que o marco da perda da credibilidade meio que vem em agosto de 2020, numa palestra promovida pelo Observatório da Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB, onde o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, definiu os membros da corte como editores de um país inteiro. Nós, enquanto corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. E aí o Di Franco, que escreve no Estadão, ele diz, palavra dele, declaração explícita de autoritarismo, germe de um autêntico AI-5 do judiciário. De lá para cá, em velocidade acelerada, a situação só piorou. O poder subiu a cabeça de alguns, é o que se viu com a instauração do assim denominado inquérito das fake news. Esse inquérito foi instaurado em 2019 pelo então presidente da corte, Dias Toffoli. Depois da instauração, sem que se fizesse nenhum sorteio do ministro responsável pela condução, ele foi atribuído ao ministro. Então, quando ele coloca assim, não, foi essa fala do Dias Toffoli que começou a corroer a credibilidade. Tentando, assim, abstrair o que ele está falando, porque antes disso tinha algumas ações que davam ainda margem para dúvida, pô, será que tá certo, será que dá errado? Mas quando ele fala isso, somos editores de um país inteiro, aí ficou meio claro que passou demais do ponto. Não entendi esse raciocínio dele, que depois ele volta aí para 2019. Sei que muita coisa aconteceu. Muita coisa, mas muita coisa aconteceu mesmo. O que motivou a instauração desse inquérito, é bom lembrar, foi a publicação de uma matéria da revista Cruzoé que trazia uma referência ao ministro Dias Toffoli durante a apuração feita na Operação Lava Jato. Esse inquérito, que ainda tramita até hoje, permite a tomada de uma série de medidas flagrantemente ilegais e inconstitucionais contra pessoas que nem mesmo deveriam ser julgadas no Supremo, o que, por si só, torna abusiva as medidas determinadas por seus ministros. Em crescente contorcionismo da interpretação elástica do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, tudo foi trazido para o arbitrário inquérito. Blogueiros, jornalistas, veículos, partidos políticos, empresários, etc. A liberdade de expressão, garantia maior da Constituição, foi para o ralo do autoritarismo judicial. Diálogos entre o ministro e seus assessores, os quais a Folha teve acesso, o Verdivaldo, que desapareceu, tinha 6 gigabytes. Sumiu. Ninguém mais sabe onde está o Verdivaldo.
mostram um comportamento pouco republicano. As conversas sobre o Twitter e Elon Musk impressionam pelo tom e pelo estilo. Revelam uma estratégia mais política do que judicial. Depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, aí ele coloca aquela parte, né? Vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. E o assessor garantiu, vamos caprichar. É isso, amigo leitor. O Brasil está nas mãos de um só homem. A Constituição foi substituída pelo eterno inquérito das fake news. O judiciário não pode arrogar-se a função de tutelar o cidadão dizendo quais críticas a pessoa ou instituições são legítimas ou não. O Senado precisa com serenidade, firmeza e sem casuísmos dar um freio de arrumação. A crise de credibilidade do judiciário é acelerada e preocupante. Seu desprestígio na sociedade precisa ser revertido. O Supremo é essencial para a democracia. Aí vamos voltar para quem estava falando antes. Né? Dos dois lados, a direita tenta lutar pela liberdade e a esquerda segue lutando para censurar ainda mais. Porta-voz extraoficial da ONU do Brasil, contra o Brasil, né? Vamos corrigir. Porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, Jamil Chad, o flautista de Genebra. Rascunho do discurso de Lula na ONU cita ameaça das redes sociais. A mesma coisa que a Ursula von der Leyen disse, mas que coincidência, Lula. Nossa, Lula 100% aliado ao Fórum Econômico Mundial. E o globalismo ocidental? Eu não sei nem se existe o globalismo oriental. Não sei como chamar, né? Esse movimento aí que o pessoal fala, o bloco eurasiático. Não sei, mas enfim. Lula poderá citar as ameaças das redes sociais para a democracia em seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Rascunho do texto que circulou no governo nos últimos dias trazia referência ao tema e seu impacto na difusão de desinformação e mentiras. Não, peraí. Desinformação e mentiras. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Von der Leyen disse que as maiores ameaças, o Lula vai falar de ameaça, né? São a informação errada. É mentira, né? Informação errada é mentira. E desinformação. Rapaz, 100% alinhado, bicho. O Lula tá 100% alinhado ao discurso pró-censura globalista. É incrível. E quem te traz essa informação é o Jamil Chad. Sempre esse cara. Ele agora tá em Nova York, né? E viaja o mundo todo, mora em Genebra. Eu nunca vi o cara... Tem umas coisas que eu me questiono, né? O cara é jornalista do UOL e consegue viver em Genebra. A UOL deve pagar bem demais, viu? Ou não sei, né? Às vezes é outra coisa, ele tem outro serviço. Às vezes a UOL é só um bico. O cara consegue morar em Genebra e tá viajando pra Nova York, tá aqui, tá lá. Além, rapaz, esse Jamil Chad é uma lenda. O UOL apurou que por mais de 10 dias, o texto tem sido construído a partir de avaliações envolvendo diferentes departamentos do Itamaraty, assim como a missão do Brasil junto à ONU em Nova York. Tradução. Vamos voltar para a COP de 2022, quando o Elias Jabbour falou que o discurso do Lula, que ataca a soberania nacional, foi construído por 4 pessoas, todas as 4 ligadas à Open Society Foundation. É isso daqui. É a turma dos Soros que está escrevendo o discurso do Lula. A referência às plataformas digitais foi incluída durante o tom usado por Lula, principalmente ao colocar em questão o comportamento do Twitter. Olha só, né? Do Elon Musk, no caso do Twitter. Eu fico nervoso. Vocês entendem porque eu falo que aquela cartinha... Ai, Estados Unidos, australianos, italianos, franceses... Né? Não. Sabe? É muito mais por causa disso daqui do que qualquer outra coisa. Aí, a turma do Estadão também tem um bastidorzinho. Brasil quer evitar debate sobre Venezuela em cúpula de combate ao extremismo. O que o Jamil Chad está trazendo é a fala do Lula na Assembleia Geral da ONU. E o que o Eduardo Gaia está trazendo no Estadão é o debate que o Lula quer fazer no evento em paralelo, que é essa cúpula aí com os grandes democratas. O governo brasileiro quer
a escalada autoritária na Venezuela fora das discussões da cúpula, né, sobre o avanço do extremismo no mundo. A Venezuela não é extremista, não tem nem por que estar nessa discussão. Convocado por Lula e Pedro Sánchez, que divergem sobre a resposta ao Maduro. Vai ocorrer agora dia 24. Para auxiliares palacianos, é preciso conciliar opiniões sobre as ameaças à democracia entre os países participantes do fórum. E isso será impossível se a crise política na ditadura venezuelana vier à tona, com o potencial de criar uma saia justa que impeça a construção de um comunicado sobre o encontro. Está todo mundo disposto a fazer o que for possível e impossível contra a direita, mas não coloca a Venezuela no meio, não. A cúpula, aspas, em defesa da democracia, lutando contra o extremismo, vai acontecer às margens da Assembleia Geral da ONU. Deve contar com a presença do Macron, do Trudeau do Canadá, um ditadorzinho, Gustavo Petro, Boric, Lula, Pedro Sánchez e o Biden também esperado. É a tropa da censura. Do mesmo jeito que a direita está lutando pela liberdade, a esquerda está lutando pela censura. É isso daí o dia inteiro, o dia inteiro. Resta saber quem vai ter mais sucesso na sua empreitada. Se a gente olhar a força da caneta, hoje a esquerda tem a força de uma caneta muito maior do que da direita. Então tem que dosar um pouco expectativa e realidade. Já que falando do Maduro, tiveram as notícias agora em setembro, que eu acho que vale a pena comentar. Não sei se é por isso que o Lula não quer trazer a situação, né? Vai que o Macron fique comovido e queira também antecipar o Natal lá na França. Porque o Maduro fez isso, ó. Antecipa o Natal para 1º de outubro. É setembro, já cheira a Natal. E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Pronto. O Maduro é bom demais. A mudança na data do feriado foi anunciada no mesmo dia em que o Ministério Público do país ordenou a detenção do candidato que representa a coalizão opositora na eleição de julho, que é o Edmundo Gonzalez, por supostos crimes relacionados à publicação das atas da votação colhidas no dia do pleito. Aconteceu... Não é de ata, né? Você questiona a ata, esse negócio não presta. Eu já vi esse filme antes... Não sei em qual país, mas não foi na Venezuela. Parece que a Venezuela está copiando algum país. Ninguém está acima das leis, diz Maduro após ordem de prisão ao opositor. Também já vi essa fala vindo na boca de alguém, rapaz. Ninguém neste país está acima das leis e das instituições, como pretende esse senhor escondido, o covarde Edmundo Gonzalez Urrutia. O Ministério Público citou 3 vezes e ele não compareceu, pois diz que não reconhece o Ministério Público. Em que país isso acontece? É só recorrer. O Maduro não tá errado, né? Como dizem os jornalistas brasileiros, você discorda de uma decisão judicial, é só recorrer. Ele não foi recorrer, então tá errado. Era só ir lá e recorrer. Aí vem o bolsonarista, né? Mas se ele fosse recorrer, ele seria preso. Mas isso que é democracia, pô. Isso que é democracia. Mas ele tinha que ser preso, então? É democracia. Não posso fazer nada. É o jogo democrático, é assim que funciona. É só recorrer, gente. É só recorrer que resolve. A ordem de captura era esperada desde a última sexta, quando Gonzalez deixou de comparecer pela 3ª vez a uma audiência que ocorria no âmbito de uma investigação sobre a denúncia de fraude no pleito por parte de opositores. Gonzalez não comentou a diretiva, compartilhou no Twitter, no entanto, uma publicação da coalizão pela qual concorreu nas eleições, a Plataforma Unitária Democrática, sobre o assunto, abre aspas, o que o país precisa é das atas eleitorais, não de ordens de prisão. Em outras ocasiões, o líder afirmou que o Ministério Público atuava como um acusador político e que seria submetido a um processo sem garantias de independência ou devido processo legal, caso respeitasse a intimação. É só recorrer. Confie na democracia, Edmundo. Atualmente ele é acusado de desobediência das leis, falsificação de documentos públicos, conspiração, usurpação de funções e sabotagem. Conspiração é tipo golpe. Já vi isso, alguém ser acusado de golpe em algum lugar. Falsificação de documentos públicos, bem que pode ser falsificação da carteirinha, né? Sabotagem, talvez, se você pensar na reunião
com embaixadores para sabotar, né, o pleito. Pode ser também, né, um movimento golpista. Eu já vi esse filme. Olha, a câmera começou a travar de novo. Tá algum problema essa câmera que tá assim meio travada. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito nela. Pera aí. Pronto. Aparentemente parou. As acusações estão relacionadas à publicação das atas de votação colhidas pela oposição no dia do pleito. Embora conteste a veracidade das informações, o regime do Maduro ainda não divulgou as atas que comprovariam a sua vitória. A agência de notícias da Venezuela usa apresentadores feitos com inteligência artificial para evitar perseguição do governo. Pronto, nenhum jornalista vai ser preso mais. A direita, a oposição da Venezuela, agora está usando inteligência artificial. Pessoal, o cara fala, vai aprender a fazer o quê? É um programa de computador. Viva o regime democrático. Edmundo González, líder oposicionista da Venezuela, deixa o país para se exilar na Espanha. E assim, tô falando do González, do Edmundo, ele é oposição, mas aquela direita tá meio assim também, viu? Porque eu prefiro acreditar no Eduardo Bittar, que eu realmente sei que é um cara mais à direita na Venezuela. Ele fala que essa galera aí é meio teatro das tesouras. Mas enfim. Estávamos falando do Lula, que não quer falar do Maduro, porque às vezes não ajuda muito. Teve uma pesquisa do IPEC, o instituto mais parcial do Brasil a favor do Lula, que era ligado à Globo, né? Quem acompanhou as eleições de 2022 viu. Nenhum conseguiu os números que o IPEC conseguia, que sempre eram favoráveis ao Lula. Brasileiros acham que Lula não deve tentar reeleição, revela a pesquisa IPEC. Nem a pesquisa do IPEC, o instituto mais lulista do Brasil, mais do que a Coaeste, do que a Atlas Intel, na sua opinião, Lula deveria ou não se candidatar à reeleição. Apenas 39% responderam deveria. 58% disseram não, ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém aguenta mais o Lula. É um ponto que a gente comentava lá atrás, né? Para a direita perder, assim, sempre é possível, né? Sempre é possível a direita perder. Até quando parece que ela vai ganhar, pode ser que ela perca. A gente tem que começar também a debater qual caminho, qual rumo nós desejamos. Porque a tendência é a direita voltar a partir de 1º de janeiro de 2027. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E a gente vai fazer o quê? Qual direção a gente vai remar? Tem que começar a raciocinar e refletir sobre isso. Mas continuando aqui, diante desse caos, a imagem do Lula derretendo, o governo avalia novo formato para lives de Lula diante de recuo na popularidade e crise das queimadas. Após abandonar as lives semanais, diante da baixa audiência e em mais de um momento de recuo na popularidade, o governo faz testes e avalia um novo modelo de transmissões ao vivo para o Lula. Para ver o que é que faz, né? Tá meio ruim, tá embaixo, tem a questão das queimadas, bota o Lula conversar com o povo, já não sabe mais o que fazer, né? A Globo nunca mais apareceu com nada, só ganhava destaque a Globo quando fala de Bolsonaro. Eles devem esperar passar aí o pleito eleitoral, denunciar Bolsonaro, né? Óbvio que eles vão denunciar, eu duvido que eles não vão. E aí a Globo vai ser todos aqueles bastidores, tentativa de golpe, gritaria pra cá, gritaria pra lá. O Planalto vive novo momento de tensão com a avaliação de Lula diante da pesquisa IPEC divulgada na semana passada. Após meses de números indicando a recuperação, o novo levantamento apontou que o governo é considerado ótimo ou bom por 35% dos brasileiros, frente a 37% em julho, oscilação negativa dentro da margem de erro. Já a quantidade de brasileiros que define a gestão como ruim ou péssima cresceu no mesmo período de 31% para 35%. E a avaliação regular caiu de 31% para 28%. Ou seja, a boa caiu, a regular caiu e vê como o péssimo subiu. E vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Passou eleição municipal. Aí vem mais outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses teremos eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Passou mais um mesinho, início de março, que o cara já sentou na cadeira de perto da Câmara, presidência do Senado, já deu as entrevistas.
Aí vamos ver como é que vai estar o clima no Brasil. Vamos ver, porque os partidos vão começar a se posicionar visando 2026. Então, gente que estava próxima do Lula até o momento, em busca de emendas, uma coisinha que vai colar, vai mudar o barco de direção, se for necessário, para o seu objetivo político. Talvez outros se aproximem. E o que eu acho que vai acontecer é que a polarização, a chamada polarização, vai aumentar. A observar. Aí, estamos falando aqui, né, dos rumos da direita. Teve a cadeirada. Aí eu dei minha opinião, repeti ela em vídeo, e eu disse, pra mim, bem dado, tem limites que quando você passa deles, você tem que estar disposto a uma reação que você pode não aprovar. Você não sai chamando uma pessoa de covarde por aí, você também não sai acusando, né, imputando o crime, falando que um cara é um abusador, que o cara realmente cometeu um ato físico de entrar dentro do corpo de outra pessoa, né? Daquele jeito, né? Enfim, você não faz esse tipo de coisa. Aí o povo surtou, né? Enfim, se a direita... Tem muita ainda aquele discurso, nada se justifica, etc, tudo mais. Bicho, na boa, eu acho que eu não conheço um amigo meu que nunca se envolveu numa briga porque falaram da mãe, da irmã dele. Sabe? Todo mundo, assim, as pessoas que eu conheço, né? Acho que eu vim... Eu não joguei good no carpete. A galera antigamente falava do liberal de geleia, homem de geleia. Mas independente disso, veio uma tropa de canceladores, aproveitando aí do momento. Eu falei, cara, quer me cancelar? Cancela, não vai mudar nada, são as mesmas pessoas. E uma parte da audiência de vocês que me acompanham perguntam assim, cara, por que você não rebate? Por que você não rebate o que o pessoal tá falando? Eu acho que vai dar pra entender com algumas postagens. Por exemplo, olha essa. Kim Paim se uniu ao discurso da esquerda de celebrar a agressão contra o Marçal. Lembrando que o Oswaldo Eustáquio celebrou a agressão do Augusto Nunes contra o Verdivaldo. Faço uma pergunta publicamente ao Kim Paim. Em eventual segundo turno entre Marçal e Boulos, quem você apoiará? Aí o comentário ali que o rapaz deixou. PQP. Acredito que você não tenha assistido o vídeo de ontem para estar falando tanta besteira. Em todos os vídeos ele afirma e reafirma que no segundo turno ele apoiará qualquer candidato contra o Boulos. Acorda desse sono, meu caro. O que Oswaldo Eustáquio disse? Ele que responda. Você acha que ele quer a resposta, gente? Tu acha que hater de internet quer alguma resposta? Tu acha que é um questionamento honesto? Tu acha que existe algum tipo de questionamento honesto vindo de hater? Não tem. O X-Poca ainda fala assim, ó, se tivesse preocupado, realmente, né? Saberia que ele disse que apoia até o Kim Kataguiri contra o Guilherme Boulos. E eu falei isso. Tá conversando comigo e falou, cara, assim, tem coisa que não precisa responder. Você não precisa tratar a audiência como se fosse um bando de pessoas que não sabem nada. A audiência consegue raciocinar por si só. Quantas vezes você fala de um caso de forma genérica, falando, tem uma galera que tá falando isso, falando mal aqui de Bolsonaro, que não sei o exemplo, não é pra não dividir a direita. Você deixa no comentário quem é. Principalmente lá com o The Live. Eu cito um caso, vocês, foi fulano, ciclano, beltrano que falou isso. A audiência sabe. Depois de todo esse tempo, quem realmente acompanha sabe que cada pessoa pensa. Então, pra que eu vou me dar o trabalho de responder? E é o que eu digo, são as mesmas pessoas, bicho. Esse perfil aqui antigamente chamava Bolsorider, mas ele não gosta mais de Bolsonaro. Então tirou o Bolsorider e ficou só Raider. É da turma lá dos Vaporwave, que desde 2020 tentam me cancelar, mas com força. A acusação em 2020 começou quando o perfil chamado Leitadas, ele me acusou de estar apoiando o Alcolumbre para suceder a presidência da Câmara, porque eu respondi uma menina, assim, eu fiz basicamente uma análise falando assim, ó, a gente vai ter eleição da presidência da Casa 2021, de um lado tem, sei lá, o candidato X, que vai tentar eleição, acho que era o Renan Calheiros, eram as matérias da época, do outro lado tem o Alcolumbre, tentando se viabilizar, e o Alcolumbre tinha um entendimento que abria uma divergência que não se aplicava por Rodrigo Maia, que é um parecer lá de 96, da época até do ACM, na época que a gente comentou em vídeo.
E aí entraram na discussão falando assim, cara, dos nomes viáveis que tem e que vão ser candidatos. Aí um era o Renan Carezo, tinha outro, aí eu falei, aí alguém comentou assim, bicho, parece que a menor dos problemas é se fosse o Alcolumbre. Que eu falava, pô, a direita tem, na época, o líder da direita no Senado era o Eduardo Gomes, eu falei, a direita não tem votos, não consegue levar, e aí, como é que faz? Aí a menina falou, aí eu botei assim, voto com o relator, pronto. Está apoiando o Alcolumbre, como se eu fosse votar, né? Como se a minha campanha mudasse alguma coisa. E isso, sei lá, foi outubro de 2020. Faltava meses ainda para a eleição da presidência da Câmara. Aí eu chamei, na época, o leitado de desempregado desocupado, que, enfim, e nunca mais pararam. Enche o saco, repete. Aí eu te pergunto, tu acha que um comentário desse é uma pessoa que realmente vê algum tipo de coincidência, como ele pergunta ali no final? Ele coloca ali um CNPJ, né, os dados de uma empresa, falando assim, ó. A empresa que o Ricardo Nunes encheu o fiofó de dinheiro e tá com perfil trancado, a Propeg BR é da Bahia. Curiosamente, da mesma terra de onde vem um conhecido paraíba australiano, brifado frouxonarista, que anda defendendo Nunes com unhas e dentes. Coincidência? Aí eu pergunto pra vocês, gente. Vocês já me viram defender o Nunes com unhas e dentes em algum momento? Teve um perfil que foi o Ítalo Marcinho. Ele pegou um print que eu compartilhei um vídeo de um deputado do PDT criticando Valdemar, que ele não valorizava Bolsonaro. E ele postava esse print pra falar, e aí, ó, você mudou, hein? Esse print do Valdemar, até pra mostrar, porque eu sei que ele tá fácil aqui pra achar. O print que o cara usou, assim, é umas coisas que é tão ridícula que acontece. Tá aqui, ó. Vai estar aqui dentro. Ó. Aqui é o Atlas de Agosto, né? Tem um tema, inclusive, chamado Nunes se empenha pra perder. No mês de agosto, que a gente comenta do Nunes com a Joyce, muitas outras coisas que rolaram, etc, tudo mais. Aí eu relembro diversas coisas que eu falei no passado, do da Lima, Murilo Hidalgo, tudo mais, falei do Salles, posts antigos. Aqui, ó. No mês de agosto, eu comentei do print pra criticar o Valdemar. Aí o cara pega o print, fala, não, olha, fala aí do Valdemar agora, vai. Fala aí do Valdemar agora, fala aí do Valdemar. É uma loucura. Pra que responder o hater? Aí tava lá o outro perfil. O perfil que de vez ou outra aparece lá no Pânico. Gordão Ucrânia. Botou lá a foto, né? Ele não sei, achava que é um meme. Eu acho que meme, pelo menos, tá engraçado. Ele botou lá num barco, um bigodão, umas orelhonas tipo do Gremlin. Não que não tá muito distante da minha orelha, né? Mas beleza. Aí botou assim, ó. Vamos defender sei lá o mito Valdemar. Você acha que esse tipo de comentário, o cara tá fazendo alguma crítica, algum tipo de ponderação? Isso que é direita. Isso que é direita da rede social. Por isso que eu realmente torço pra ocorrer uma divisão nessa direita. E aí, vai, cara, tem esse grupo aqui, tem esse grupo acolá, e vida que segue. Quando tiver alguma pauta que aparentemente foi importante pra todas, essa turma vota. Acho que ninguém vai votar contra a liberdade de expressão, por exemplo, só porque não gosta do coleguinha, né? Não sei se essa turma tá disposta aí tão baixa. E só pra encerrar isso eu só vou falar de forma genérica. Tem um cidadão que ele me acusa, e assim, ele deve ter me acusado umas 6 vezes. Mas para poder provar meu ponto, eu teria que mostrar mensagens escritas. E não é do meu feitio, até porque a mensagem cita mais de uma pessoa, não cita só a pessoa em destaque. E aí a tese dele é que eu teria dito para ele que eu me arrependo de defender as pessoas contra o ministro. Aí o contexto da coisa é o seguinte. Em abril de 2022, eu fiz um dossiê sobre 4 pessoas. Eu tô falando sobre 4 pessoas em específico. O cara que fala isso de mim na internet, ele não assistiu o dossiê, ele abriu uma live, aí ele xingou minha mãe, eu não assisti a live, mas um perfil chamado Vinícius Querrion, o Vinícius assistiu, me mandou na DM e falou, cara, olha o que tá falando de tu. Eu falei, rapaz. Aí eu vi, mandei a mensagem pra ele e falei, cara, ó,
Você tá falando isso daqui, você não assistiu o vídeo, você não sabe o que eu falei, você tá tomando lado sem conhecer a história. Falei, uma das pessoas daí, inclusive, reconheceu que passou do ponto comigo. Você não sabe do que Roberto Jefferson fez pra tentar me incriminar. Aí eu saio listando esse monte de coisa e falo, tem hora que dá, bate um arrependimento de defender vocês. Porque eu vejo que todas as pessoas que eu defendi lá atrás se viram contra mim. Em 2022, a moda era falar que eu era funcionário do Fábio Faria. Agora eu sou funcionário do Ricardo Nunes. É o mesmo padrão, E o cara segue falando e fala assim, e me desafia. Fale, costume, você disse isso na minha cara. Aí fica, né, um cara que tem reconhecimento na direita, e fala, cara, como é que eu faço? Já tentei entrar em contato no privado, não responde. 3 pessoas que é muito próximas a ele pedir, cara, pede pra ele me atender. Se quer me atende, como é que eu resolvo? Beleza, então vou seguir sendo difamado, o que é que eu posso fazer? É capaz da pessoa acreditarem mesmo. E mesmo depois disso tudo, você pega os Atlas, por exemplo, tá lá, defendendo o cara, defendendo coisas que aconteceu contra ele, registrado para não perder a história. Esse caso do Marçal, ó nós, aparecido no Estadão. Esse jornalista Guilherme Amado, Deus me perdoa, Guilherme Caetano, me perdoe, Caetano, por ter lhe ofendido. O Guilherme Caetano foi aquele jornalista do Estadão que publicou 2 notas sobre o grupo Prerrogativas, em que ambas ele fez basicamente o que eu sempre cobro em vídeo. Grupo Prerrogativas, grupo de advogados ligados ao PT. É o cara que faz um trabalho relativamente honesto, né? Pô, se você explicar quem é o grupo Prerrogativas é o mínimo que eu espero de um jornalista. Aí ele publicou a nota. Aí eu só vou mostrar aqui pra vocês, né? Aparecemos na imprensa. Bolsonarismo tem apoio a Marçal após cadeirada, mas vê forçação de barra em elo com facada. Análise mais prolongada sobre essa montagem veio do youtuber Kim Paim, podia ter me chamado de jornalista, né? Cujo canal é acompanhado pela família Bolsonaro. Você pode odiar o Datena e adorar o Marçal, mas você acha que tem comparação esse tipo de coisa? Questiona ele antes de criticar o fato de que aliados de Marçal têm tentado comparar os embates em que o coach se envolve com a violência extrema sofrida por Bolsonaro e pelo Trump. Paim critica a direita pé na porta, que costuma defender comportamentos duros contra adversários e enalteceu a postura do Augusto Nunes contra o Glenn Greenwald, ao ser chamado de covarde no pânico, por colocar Marçal como vítima em defesa de Datena. Paim menciona o fato de que a acusação da repórter Bruna Drills contra Datena, citada por Marçal no debate para acusá-lo de afofador, não menciona da afofada, em sim comentários vulgares. Aspas. Vocês, homens, concordariam em serem acusados em ser né? Por causa dessas falas? Parte da direita perdeu a capacidade de ter empatia, de olhar para as coisas e raciocinar, afirmei ele em vídeo publicado nesta segunda-feira, dia 16. Aí, quem também comentou sobre o caso? Carlos Bolsonaro. Um certo dia, passe a esculhambar sempre um cara, não importa seu lado ideológico, ok? Quem tem boca fala o que quer. Umas horas antes de se encontrarem para um momento tenso, né, que é um debate, o chame para tomar um café, se dizendo conciliador. O cara ressabiado e meio alterado se nega a acreditar na situação e recusa o convite. A seguir, vá para o debate com ele, chame-o de afofador, o que nenhuma acusação formal e legal o caracteriza como, então finalmente recebe o que parecia querer. Se coloque de vítima, esqueça o enredo, e se alguém reclamar, passe a acusar o divisor e tudo aquilo que um ególatra sabe fazer exatamente todos os dias, mudando o foco que interessa sobre todo desastre que atravessamos e ganhe a atenção de inocentes. Pelo amor de Deus, esse filme se repete todos os dias, não precisamos regredir mais. O país já está em uma pindaíba e parece querer continuar. Tá manjado demais esse ciclo de desinformação. Se quiserem ser simplistas no entendimento, fiquem à vontade. São apenas fatos. Aí a mesma turma que às vezes reclama a mesma coisa, né? Bolsonaro, frouxaí, etc. O Rafael Gloves é um cara... Eu não sei se ele é mais liberal do que conservador, mais conservador do que liberal, mas é um meio liberal conservador. A bolha principal dele é a bolha do mercado financeiro. Mas ele tá sempre comentando sobre assuntos políticos. Mas eu não acho que ele é aquele cara que passa o dia acompanhando o que se passa na rede social.
Por esse tweet dele, você acha que esse tweet dele é à toa ou será que ele não viu algo? Bolsonaro não é direita. Ele colocou essa frase, né? Alguém disse isso. Amigo, sem o que ele fez sozinho, você hoje ainda chamaria Alckmin de direita e oposição ao PT. É o que o pessoal comenta hoje. Bolsonaro não é direita. Aí tanto que a tese é, Bolsonaro nos trouxe até aqui, mas daqui ele não vai nos levar a nenhum lugar mais. Depois o Gloves ainda comenta, né? Nunca existiu direita no Brasil. Agora acho que ficou ainda mais claro. Fora Bolsonaro, só existem bando de arrombados brigando por projetos próprios de poder. Quem discorda que briga com eu, de onde retirei o estudo comprovando o fato narrado. Abraço. Ele é irônico no final. Aí para falar sobre o sumo da direita, a direita vai voltar a partir de 2027. Olha pra isso aqui, gente. Assim, eu não tenho nada contra o Gustavo Lima. Não tenho nada contra ele. Mas eu não acho que o Gustavo Lima tem envergadura para ser senador. Não tem. Não dá. Não dá pra gente ver no país que uma posição de tamanho destaque é ocupado com um cara porque ele é cantor sertanejo. Não dá. Não dá pra levar isso a sério. Não dá pra ele ser o representante da direita. Não dá. Simplesmente não dá. Não dá. Não dá. Se essa daqui é a direita A, eu sou a direita B, C, D, E. Me chama de qualquer coisa que quiser. Eu nem me chamo de direita. Pra mim não dá. E quem tá organizando isso? O Caiado. Aí quando você vai olhar as motivações, a coisa fica ainda pior. De olho na corrida à presidência, o Caiado vê no artista uma ponte para aproximá-lo ainda mais do segmento bolsonarista. A ideia é que a estrela sertaneja faça dobrada com Gracinha Caiado, a mulher do Caiado, que também vai ser candidata ao Senado. É para acabar. A conversa sobre o ingresso de Gustavo Lima na política já tinha ocorrido, mas ganhou novo contorno durante o cruzeiro promovido pelo cantor para comemorar seu aniversário de 35 anos, idade mínima para quem quer concorrer ao Senado. Como mostrou a coluna, Caiado chegou a tirar férias para poder acompanhar um amigo na viagem internacional no início deste mês. Um governador tirou férias para ir acompanhar e seu candidato, meu Deus. Teve uma matéria que você acha que no Guilherme Amado. Caiado com moletom, achando que é novinho. Divulgando marca de... é vape que chama, né? Que ainda é legal no Brasil. Caiado médico. Um negócio que faz mal à saúde. E o Gustavo Lima também. Ambos divulgando a marca. Sabe, assim... eu não sei. Acho que eu não sei se o povo perdeu a capacidade de se indignar. Ou se o povo perdeu o senso do ridículo. Mas isso é ridículo, gente. É ridículo só essa possibilidade de entrar. Sabe? Na discussão é ridículo. O Gustavo, ele não tem capacidade. Me perdoa, ele não tem. Eu duvido que esse cara passou aí os últimos 10 anos estudando alguma coisa, tentando entender o desafio do Brasil. Ele é bom no que ele faz, ele é cantor, ele é artista, pelo amor de Deus. Não dá pra ficar usando de fama como palanque pra entrar na vida política. Não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Aí, outro ponto interessante. Mamãe falei. O MBL tá na direita. Não adianta querer jogar o MBL pra esquerda. Se liga aqui. O Arthur respondendo ao Arthur. Na hora de ver quem é quem, eu abri mão não só dos meus privilégios, mas eu abri mão de todo o fundo eleitoral para fazer campanha. 1 minuto e meio para você dizer para nós por que a gente tem que pagar a sua campanha. O MBL, enquanto projeto, não vai conseguir colocar dezenas de vereadores, tá? Para que depois tenha dezenas de deputados sem usar o fundo, infelizmente, tanto que todo mundo está usando, absolutamente todo mundo está usando. Se uma pessoa rouba e eu digo, ele está roubando, então vou roubar também, isso não torna moral ou sequer legal o que eu estou fazendo. Sim, o meu partido tem fundo partidário e eu abri mão, não só eu, como todos os candidatos da minha chapa. E aquele discurso de, não, veja só, olha, você furou uma fila, você não pode falar da corrupção do PT. É mais ou menos o que eu ouço quando as pessoas tentam relativizar o valor do fundo. Então é o seguinte, irmão, quem aumentou o fundo foi o Bolsonaro, e nós vamos usar, e nós vamos ganhar a eleição, e vocês vão chorar. Ponto. Nós vamos eleger pelo menos 15 vereadores, pelo menos. E vocês vão chorar. No fim, eu acho que quem está em casa já entendeu a diferença entre nós dois aqui.
E eu vou ser bem honesto, o Arthur que tá certo é esse aí, ó, que tá sentado. É o da direita. O errado era o de lá de trás. Com aquele discurso hipócrita do fundo eleitoral, que ficou claro, né? Era um discurso hipócrita do fundo eleitoral. Hipócrita, hipócrita. Mas o brasileiro, no seu simplismo, em grande parte do tempo, a falta de aprofundamento, a gente comentou ontem, trazendo números, né? De como é... quantas pessoas acompanham política por rede social? Que vai ser, assim, a nata do Brasil. É menos de 30 milhões. Quem realmente acompanha não dá 30. Quem realmente acompanha não dá 30. Não dá 30. E de direita, mas pode botar aí, para ser bondoso, 5 milhões. E eu tô sendo muito bondoso com 5 milhões. Mas muito bondoso, que tem assim um certo aprofundamentozinho nas coisas. Só que esse padrão aí de, não, eu sou limpinho, eu não uso fundo eleitoral, não faço isso, não falo aquilo outro. Gente, esse padrão, sabe, estético da coisa, que às vezes a estética é mais importante do que o efeito prático. Ele tá rodando até hoje. É uma coisa, é uns cacuetes que a direita tem que, assim, deixar de lado. Deixar de lado. São diversos assuntos que acontecem aí, não vou entrar em detalhe nenhum, sei que vem algum na cabeça de vocês sobre essa vontade de, não, eu sou limpinho, eu sou diferente, eu sou homem de geleia. Quem se lembra do Enéas? Essa também é uma nota que acho que mostra muito, né, sobre o país que a gente vive. Desde 1959, quando um rinoceronte mesmo, um animal, cacareco, teve 100 mil votos para uma cadeira de vereador na eleição municipal de São Paulo, os candidatos pitorescos ganharam um espaço inédito. Depois de cacareco, vieram fenômenos eleitorais como Enéas e o Tiririca. Enéas disputou 3 vezes a presidência, chegou a conseguir 1,4 milhão de votos. Em 2002, elegeu-se deputado federal com a maior votação da época, 1,6 milhão de votos. Elegeu-se em 2006, veio a óbito no ano seguinte. Cacareco morreu no zoológico em 62. O quadrúpede passou pela vida pública sem deixar vestígios. Seus similares também. Ganha um archote para produzir uma queimada quem souber das contribuições de Enéas e Tiririca para a vida do país. Ninguém votou em Cacareco, Enéas ou Tiririca esperando alguma coisa. Contribuição do Enéas para o país. Eu acho que se perguntar para muita gente da direita, as pessoas talvez terão uma visão bacana do Enéas, mas não vão saber, né, pontuar algumas coisas. Bom, o Enéas, ele é responsável, mas com certeza, por contar parte da história do Brasil e não deixar que ela se perdesse ao longo do tempo. Desde questões ligadas à influência internacional, atuação, assim, especificamente do Soros no Brasil, o que Lula vinha fazendo, documentos que Lula participou da construção, inclusive junto a líderes internacionais. Sabe? Denúncias de ingerência internacional do Brasil, minha Nossa Senhora. Tentar apresentar para o Brasil a necessidade de uma discussão mais séria sobre a economia, sobre o aumento da produtividade, sobre, assim, um olhar. Ontem estava no Pânico, acho que foi ontem, nem sei, mas esses dias aí, tava lá aquele Renato 38, não sei que dia foi, tava lá. A tese desse cara gira sempre em torno do Bitcoin. E aí a grande parte é dos ANCAPs e libertários. O 38, ele pelo menos fala o seguinte: eu não estou falando para a maioria, eu estou falando para a minoria, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. E aí, às vezes, eu fico vendo a discussão, né? Não, que o Bitcoin isso, Bitcoin aquilo, outro, etc. Tudo que ele tá falando do Bitcoin pode ser 100% verdade. Tudo. Só que 90% do Brasil não sobra, às vezes, R$10 no final do mês para comprar um Bitcoin. De 90%, às vezes não sobra R$10 no fim do mês para investir em Bitcoin. Às vezes não sobra. O Brasil é um país que, às vezes, 70% da população, acho que foi essa pesquisa, 70% meio que tá endividado. A gente tá num ponto muito... A gente tá no ponto que o cara, ele precisa minimamente ter algum tipo de habilidade que ele possa trabalhar para produzir, ganhar um dinheiro, sobrar, e aí investe no Bitcoin, cidadão. Sabe, eu entendo que a salvação, ela é individual, mas a gente vive em sociedade.
A gente vive em sociedade. O brasileiro não conhece sua história. Quem conhece, o Hélio Gaspari conhece, faz questão de destruir por pura birra ideológica. E olha que coincidência, essa matéria do Hélio Gaspari foi às 11 horas da noite de ontem. O que é que Carlos Bolsonaro postou às 8h26 da manhã de ontem? Carlos Bolsonaro hackeou o Hélio Gaspari. Carlos hackeou o Hélio Gaspari. Vamos ouvir. Cadê? Tá aqui, ó. Cadê, senhor? A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Guilherme Amado bem sabe disso, né? Quer dizer, talvez o Guilherme Amado não saiba, porque diz que quem bate esquece, mas quem apanha não. Tenho certeza que o Felipe Martins conhece muito bem o que a caneta de um mau jornalista pode fazer com a pessoa. É como diz, né? Votar em, né? Candidatos pitorescos. O Hélio Gaspari estava fazendo aquela nota, obviamente, para falar do Pablo Marçal, né? Você querer comparar Pablo Marçal a Enéas é um absurdo. É um absurdo. Você querer, assim, apagar o Enéas da história brasileira, a sua contribuição. Se você abrir o Atlas de janeiro de 2024, no dossiês históricos, vai ter lá as denúncias de Enéas. Algo assim, um dos subtemas. No de março vai ter as denúncias da IR-MSA, que é Movimento de Solidariedade Americana. Também vai estar falando do Enéas. Lá tem algumas coisinhas, só algumas, que o Enéas contribuiu pra gente entender um pouco da história desse país. Avançando aqui um tiquinho. O João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que é um cara de direita, é um cara que sempre esteve alinhado ao Bolsonaro. Ele gravou um vídeo para rebater o Gustavo Gaia. Eu achei interessante tudo isso. Vou dar play para vocês entenderem o tom do vídeo. Vou deixar até chegar no momento que ele critica o PL. Talvez dê play na segunda parte também, não lembro se na primeira parte já diz tudo. E aí eu vou trazer as minhas ponderações. Olá, meus amigos. Sou João Rodrigues, prefeito de Chapecó, Santa Catarina. Eu sou do PSD. Por que eu ressalto o PSD? Para corrigir um vídeo publicado pelo deputado Gustavo Gaia, no estado de Goiás, que está viralizando aqui em Santa Catarina pelos grupos do PL. Eu estava dando uma olhada no site. Um site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos o número do PL. Então vamos lá, esclarecendo e sendo transparente. Primeiro, em nome do PSD de Santa Catarina, eu quero dizer que nós, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores do PSD de Santa Catarina, repudiamos o comportamento dos senadores do PSD lá em Brasília. Não é só por este momento, mas é por estarem vinculados diretamente ao governo de esquerda liderado pelo presidente Lula. Então fica muito claro, nós também repudiamos. Agora, deputado Gustavo Gaia, o senhor omite a verdade, porque o senhor foi seletivo ao PSD, mas o senhor não falou dos 22 deputados federais do PL, do seu partido, que também não assinaram. O senhor também não se manifesta sobre o senador Romário do PL, eleito nas costas do presidente Bolsonaro, como boa parte da bancada do PL se elegeu na onda do presidente Bolsonaro. Quando o senhor diz que o PSD é o partido mais perigoso do Brasil, porque é ele que está dando sustentação para que o sistema comunista se implante, o senhor falta com a verdade. Porque se o PT governa o Brasil, deputado Gustavo Gaia, o senhor não lembra, o senhor não viveu esta fase, que Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido... Valdemar, vamos ver a parte 2. Cadê Valdemar? Vamos falar do Valdemar. O senhor não lembra, o senhor não viveu esta fase que Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, indicou o vice de Lula, que era José de Alencar. Se não fosse José de Alencar, o PL Lula não era presidente. E hoje esse país viveria um outro momento. Por outro lado, o PL foi um dos partidos que liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, o chamado mensalão. Isso aí. Gustavo Gaia, eu não falo de partido, eu falo de pessoas. Por que eu defendo o presidente Bolsonaro? Não é pelo partido, ele nunca foi partidário. Ele foi do PP. Em 2018, ele fundou o PSL, do qual você fez parte. Vocês juraram fidelidade.
O Bolsonaro saiu do PSL e veio ao PL, aonde ele foi acomodado e recepcionado calorosamente. Eu nunca tive nada contra isso e não deixei de apoiar e ser bolsonarista. Mas agora o senhor quer ser partidário, apontar o dedo sabendo que o seu quintal, o seu porão não está limpo. Então vamos fazer, deputado Gustavo Gayer, vamos deixar os partidos de lado, até porque o seu discurso ele atinge diretamente o governador do PL de Santa Catarina. Sabe por quê, deputado? Porque o PL indicou o candidato a vice-prefeito em Florianópolis, do prefeito Topázio do PSD. O PL de Santa Catarina me pediu para indicar o vice na minha chapa. Eu não aceitei nada contra, porque eu lancei chapa pura em Chapecó por um projeto de cidade. Então, deputado Gustavo Gayer, o seu vídeo está equivocado. Santa Catarina não tem senador do PSD. Se tivesse, ele teria a posição que nós adotamos, de direita, não de hoje, de sempre. Porque aqui, eu, como prefeito de Chapecó, nunca me aliei à esquerda. Boa. O senhor não. Ainda para complementar do Valdemar, antes de eu criticar o PSD, vamos criticar o Valdemar. Ó aqui, ó. As crias do Valdemar. Olha as crias do Valdemar. PGR denuncia deputados do PL por desvio. Desvio é corrupção? 1,6 milhões em emendas. Josimar, Maranhãozinho, Bosco Costa, Pastor Gil, todos do PL Raiz. Aí vem a Luísa, né? Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que tá no mesmo partido. Devia colocar aliado do Valdemar. Devia colocar aliado do Valdemar. Mas vamos lá. Episódio 1176. Hoje estamos no 1189. Mas antes do 76, eu trouxe essa lista em outro vídeo. Só que eu já achei no 76 e acho que já é suficiente. Pega aqui o canetinha. Olha esse segundo item. Olha esse segundo item. Incomodar outros setores para eles se solidarizarem. Onde estava o PSD de Santa Catarina? Que é bolsonarista. Tava todo mundo em silêncio, rapaz. Foi só o Gayer falar deles que eles se moveram e pronto, criticaram o PSD nacional. Boa, beleza. Agora tem que começar a fazer uma campanha dentro do próprio partido. Tem que partidarizar mesmo. Ah, porque lá atrás, o PT, se não fosse o PL, não tinha PT. Sim. Mas hoje, se o PT continua, é com apoio do PSD. Tem que reclamar mesmo. Isso é bom, gente. Isso é bom. Veja como são as coisas. Se o Gayer tivesse reclamado do PSOL, o PSOL ia gravar um vídeo falando a gente realmente defende. Nós realmente defendemos o ministro lindo, maravilhoso, cheiroso. Se o Gayer cobrasse o PT, lindo, maravilhoso, cheiroso, é isso mesmo, a justiça, Estado Democrático de Direito. Mas o Gayer cobrou o PSD. Como tem gente de direita, quem que se incomodou? Foi o Alexandre Silveira, o ministro do Lula, que se incomodou? Foi o Pacheco que se incomodou? Foi a ala de esquerda? Foi o Kassab? O Kassab gravou algum vídeo? Não. Foi a da direita. Talvez, né? Da mesma forma que o prefeito de Chapecó tá falando, que ele é um cara de direita. Não vou falar. Um cara bacana. Realmente ele sempre teve lá de Bolsonaro. Não vou falar que eu votaria nele porque eu não sou de Chapecó, mas o que eu posso falar é que eu sempre vi esse cara apoiando Bolsonaro. Eu sempre vi esse cara apoiando Bolsonaro. Eu sempre vi ele apoiando Bolsonaro. E até me perdi o que eu ia falar, mas... Enfim, você vê, ó. Mesmo com a meia direita, tava todo mundo em silêncio aí sobre o PSD. É tipo o agro. Cadê o agro? Ninguém sabe cadê o agro. Ninguém sabe. Agora, no dia que tiver alguma coisa contra o agro, direita, me ajude, Bolsonaro, faça alguma coisa, me proteja o agronegócio, é a locomotiva do Brasil. E vocês, cara, cadê o agro na hora de lutar pela liberdade? Cadê os políticos de direita na hora de lutar pela liberdade? Cadê o Jorge Melo na hora de lutar pela liberdade? O Tarcísio estava presente no 7 de setembro. Ah, o discurso do Tarcísio foi meia boca, mas ele estava presente e discursou. Então vamos reclamar de quem nem foi. Jorge Melo, o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior do PSD. Então assim, as pessoas que vão dar ouvidos para nós no primeiro momento são as pessoas que precisam de nós.
o que talvez possam precisar de nós. Isso aqui foi antes do 7 de setembro. No meio de toda a confusão, que eu falar, cara, olha, o que eu venho percebendo aqui, sei lá, que a gente tem que trabalhar em nossas percepções para tentar ter algum tipo de vitória nesse processo. É muito bacana, é muito lindo ficar na rede social, lacrando, lavando a alma. Metade está pra... O negócio agora é lavar a alma. Meu Deus do céu. E eu falava, gente, acho que esse momento que tá vivendo no Brasil, Carlos Talhaferro, o início da confusão, do banimento do Twitter, eu falei, ó, pô, a gente pode aí, quem sabe, né, incomodar outros setores para eles se solidarizarem, ir atrás, começar a cobrar. Não adianta. Cobrar a esquerda é bater com a cara na porta. Tem que cobrar quem precisa do voto da direita. E é até bom porque a gente também senta a porrada no PL. Senta a porrada no Valdemar, bota o Valdemar de volta na casinha. E é isso mesmo. Ele tá errado? Ele mentiu do Valdemar? Não. Mentiu do Pelé Raiz? Não. Mentiu do Romário? Não. Assim também como o Gaia não mentiu em nada sobre o PSD, sobre o Kassab. Sim, cada um em seu quadrado. Cada um em seu quadrado. Tem que cobrar mesmo, tem que cobrar o agro. Pronto, vamos dar outro exemplo. A fake news do Deltan Dallagnol, que correu, viu? Ô fake news que correu pra desgastar a imagem de Bolsonaro lá do acordão. Quando vocês começaram a cobrar, será que vocês cobrassem a Globo ia desmentir? Estadão ia desmentir? Metrópolis ia desmentir? Veja, bastou vocês começarem a cobrar algumas pessoas. Não apareceu a gente desmentindo nos últimos dias? E a melhor de todos foi quando o próprio Cláudio Dantas, né, apareceu para desmentir, que também foi bastante criticado. Então, usem o engajamento de vocês e cobrem quem vai ouvir vocês. Mas cobre para colocar na mesa o que vocês desejam. Aí que vai. Cobrar a esquerda dificilmente vai avançar alguma coisa. A direita, enquanto movimento político, e que tem vários lados, frentes diferentes, ainda que cada um reme numa direção, tem que estar remando, né? Tem que estar remando. Ainda que seja cada um remando na direção, cara, vamos remar, né? Pelo menos. Vamos remar. Vamos supor, vamos pegar... Não tem nada a circular aqui. Sei lá. Tem esse copo aqui, na verdade. Deixa eu ver. Vou pegar aqui essa parte circular, ó. É o seguinte, ó. Melhor. Usar o próprio computador. Será que dá pra fazer uma bola? Não dá. Mas pega a caneta. Se você tiver aqui uma bola e você traz aqui uma linha no meio, ainda que o cara esteja empurrando aqui, ó, bem pertinho da linha, aí é matemática, né? Vetores. Por mais que esteja aqui, se tiver acima da linha, você vai ter uma componente X e você vai ter uma componente Y. Se essa linha tá bem pertinho aqui, é como se fosse um triângulo bem pequenininho assim, ó. Bem pequenininho. Mas ainda tem nada, a gente vai estar caminhando nessa direção, ó. Vamos pensar que aqui é a direita. Tá um remando pra cá, um remando pra cá, um remando pra cá, um remando pra cá, que é o melhor de todos, né? Que tá realmente remando pra cima, um pra cá. Todo mundo que tá remando acima dessa linha, esse lado aqui vai contrapor esse, vai anular o efeito. E todos têm a componente vertical, vai estar subindo. Se essa bola ela vai estar indo nessa direção ou nessa direção, eu não sei, mas ela vai estar indo para cima. Todo mundo que estiver remando dessa linha para cima vai fazer a bola subir. Todos, sem exceção. E a esquerda é dessa linha para baixo. O que não dá é para o bolsonarismo rema aqui, sei lá. Falei outro grupo de direita. Vamos botar assim, não, beleza. A turma do Novo, que tava na manifestação, rema pra esse lado. Aí você tem outro grupo da direita que fala Frouxonaro, mas tá aí pelo menos, rema pra cá. Aí, e o PSD tá onde? Não, o PSD não tá remando pra lugar nenhum. Os políticos do PSD não estão remando pra lugar nenhum. O agro não tá remando pra lugar nenhum. Os empresários de direita não estão remando pra lugar nenhum. Não, todo mundo tem que remar, né? Vamos remar, vamos remar. Ainda que não esteja assim remando no mesmo barco, vamos remar. Vamos remar que é pra essa bolinha subir. Então, tá vendo aí que o vídeo do Guerra fez efeito? Fez o cara lá, de Santa Catarina, que é direita, nada, já começou a criticar. Começou a criticar. E se essa campanha subisse, ficasse da maior, eu tenho certeza que ele ia virar a miséria dentro do partido. Falar, ó, vocês aí em Brasília, vocês estão prejudicando o partido aqui em Santa Catarina. Aí qual é o nome dele? Esqueci.
O João Rodrigues ia pegar o telefone e falar: ô Valdemar, ó, essa desgraça aí que tá acontecendo, vocês vão fazer a gente perder aqui em Santa Catarina. Ó, se ficar essa porcaria, eu vou sair do partido e vou levar toda a minha base embora. Pronto, aí começa a pressão. Eu, na gritaria no ouvido do Kassab. É isso aí. É isso aí, eu quero assim mesmo, é a confusão acontecendo. Tem que cobrar mesmo essas porcarias, tem que cobrar. Tem que estar todo mundo remando em alguma direção mais à direita. Alguma direção, mas tem que estar remando, cara. Não pode ficar de boa, não. Ganha dinheiro sentado aí, vendendo commodity, feliz da vida, enfiando dinheiro em podcast que tá levando pissolista. Tô falando da turma do programa da ProSoja, que fica lá financiando o Vilela. Muito bonito, bacana, né? Fica levando pissolista. Não precisa me dar o dinheiro, não. Não tô reclamando, não. Enfim, é outra coisa. Pelo menos não dê pro Vilela. Já tá ajudando. Já tá ajudando. Só de não dar pro Vilela, já tá ajudando. E é isso. Eu fico por aqui. Vou mandar esse vídeo, parte 1, parte 2. Vou mandar o Carlos com o Enéas. Tem mais uma coisa que eu dei play? Eu acho que não. Acho que vocês... Ah, tudo bem, falei. Vou mandar. Conseguiram entender o meu ponto aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer me ajudar um pouco mais, posso ser membro. Então, valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas brasileiro, kimpen.com/br. Releva, gente, a galera que fica gritando na rede social. Ou então desmente, né? Você mesmo já desmente, como foi lá o caso do Oswaldo. Amanhã voltamos, né? Como sempre. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.